As eleições municipais de 2024 ainda estão bem distantes, mas milhares de eleitores cearenses devem ficar atentos para manter atualizado o cadastro que os permitem participar da escolha dos novos vereadores e prefeitos das 184 cidades do Ceará. As pendências podem ser resolvidas até o dia 4 de maio de 2024. Como falta aí um bom tempo para o encerramento desse prazo, muita gente deixa tudo para a última hora. Os números do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apontam que o estado do Ceará tem atualmente 524.237 cancelados. Desse expressivo contingente de eleitores impedidos de votar, 102 mil com título cancelado estão em Fortaleza. A coordenadora de atendimento ao eleitor e cidadania do TRE do Ceará, Lorena Moraes, está aqui no Jornal Alerta Geral para conversar com o jornalista Luzenor de Oliveira e explicar como os eleitores devem fazer para atualizar o cadastro na Justiça Eleitoral. 524.237 títulos cancelados. É um contingente expressivo de eleitores que não podem participar nessa situação de qualquer processo eleitoral. Lorena, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Diante desses números tão gigantescos, o que o Tribunal Regional Eleitoral, em sintonia com o TSE, planeja fazer para trazer esses eleitores a ficarem adimplentes com a Justiça Eleitoral? Bom dia. Bom dia, Luciano, espectadores do programa. Bom, nós temos preocupação, logicamente, de fazer com que esses eleitores procurem atendimento o mais cedo possível, né? Como foi citado inicialmente, nós temos um prazo de alistamento que se encerra 150 dias antes da eleição. E é muito comum que o eleitor deixe para a última hora, né? Essa data, no ano de 2024, ela vai recair sobre o dia 8 de maio. Mas nós temos a preocupação de fazer com que o eleitor compreenda a necessidade de vir mais cedo, e a gente tem trabalhado muito essa questão da comunicação, da sensibilização do eleitorado para a necessidade desse comparecimento antecipado. Nós estamos fazendo ações de atendimento itinerante aqui na capital, em vários bairros de Fortaleza, assim como no interior do estado, e sempre nessa busca também com a parceria de vocês, da imprensa, da mídia, de comunicar e sensibilizar o eleitorado sobre a necessidade de que ele compareça e compareça o mais rápido possível. Esse quantitativo de títulos cancelados compreende que período? A partir de que momento o TRE detectou essa enxurrada de ausências dos eleitores às urnas e também para o processo de biometria? Bom, esse número total de 524.237 inscrições é o número total de inscrições canceladas, seja por ausência biométrica, seja por ausência a 3 pleitos consecutivos, tá certo? Então, todos os eleitores que faltaram a qualquer processo de revisão biométrica, e aqui no estado do Ceará, ele se iniciou em 2009 com o município de Eusébio e depois foi avançando para o restante do estado. Qualquer eleitor que faltou ao processo revisional e que não procurou atendimento ainda para regularizar sua situação, figura aí dentro desse número de 524 mil inscrições. Assim como também eleitor que em qualquer momento, em qualquer época, faltou por 3 turnos de eleição, 3 pleitos consecutivos, né? Então, eu faltei 3 eleições seguidas e eu não justifiquei a minha ausência. Esse eleitor também está em situação de cancelamento. Essa de cancelamento mais recente. Situação de título cancelado gera algum prejuízo para o eleitor, a eleitora, Lorena? Sim, o eleitor com título cancelado, ele não consegue votar nas eleições que se seguirem, né? Então, ano que vem, 2024, nós teremos eleições municipais, estaremos escolhendo prefeitos e vereadores no país inteiro, e o eleitor que estiver com o título cancelado não poderá votar. A partir do momento em que o eleitor não vota, ele fica em pendência com a Justiça Eleitoral, ele fica não quite, né, com a Justiça Eleitoral, e essa situação de irregularidade impede, por exemplo, que esse eleitor faça uma emissão de passaporte, contraia um empréstimo com uma instituição financeira oficial ou subsidiada por orçamento público, um banco do Nordeste, uma caixa econômica, que esse eleitor faça sua matrícula numa instituição pública de ensino, que esse eleitor, se porventura passe num concurso público, tome posse naquele cargo público. Então, todas essas atividades são atividades para as quais se exige a comprovação de regularidade perante o TRE
e o eleitor que está em situação de cancelamento e, portanto, impedido de votar, não vai conseguir fazer essa comprovação. Quer dizer que essas sanções já estão valendo neste momento para esses eleitores que não estão em dia com o cadastro junto à Justiça Eleitoral. Essas sanções, elas recaem sobre o eleitor a partir do momento em que ele deixa de votar por estar em situação de cancelamento. Por isso, a urgência de que o eleitor procure atendimento e se regularize para que ele esteja apto para votar nas eleições de 2024 e, diante de uma eventual ausência nas próximas eleições, não se veja impedido de fazer qualquer uma dessas atividades que nós citamos. Aí eu quero apenas um esclarecimento maior, porque eu compreendi que, nesse momento, esses eleitores já estão impedidos de fazer todas essas atividades que você listou, né? Como pedir a emissão de documentos, no caso do passaporte. Essas sanções valem agora ou até 2024, no primeiro turno, esses eleitores, se reaparecerem, terão direito a fazer todas essas atividades, acesso a esses serviços prestados pelo poder público? O que acontece é que a noção de quitação eleitoral e regularidade eleitoral, elas são quanto confusas e elas têm conceitos distintos. O título eleitoral, uma vez cancelado, não impede que o eleitor esteja quite. Em que sentido? Se o eleitor votou em todas as eleições havidas até aqui e foi cancelado por ausência à revisão biométrica, ele ainda assim consegue emitir o que nós chamamos de certidão de quitação, que é o que vai ser necessário para todas aquelas atividades. Ocorre que essa certidão ela sai com uma observação de que a inscrição está cancelada e o eleitor precisa buscar atendimento para se regularizar. Aceitar ou não essa certificação com a observação de cancelamento no rodapé fica a cargo da unidade, da entidade, do órgão que está solicitando a comprovação de regularidade daquele cidadão. Nesse contingente de 524 mil eleitores, Lorena, você cita, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral, que somente em Fortaleza são 102 mil títulos cancelados. Tem um olhar com mais preocupação do TRE para o interior do Ceará? Quais outras áreas, quais outras cidades chamam a atenção também para despertar uma ação mais urgente do TRE? Bom, dos 170 cancelados mais recentemente, a grande maioria está na capital. 102 mil inscrições são aqui de Fortaleza. Logicamente que é um eleitorado muito mais robusto e que preocupa o TRE Ceará no sentido de ofertar maiores possibilidades de atendimento ao eleitor que está aqui na cidade de Fortaleza. O restante desse número de eleitores cancelados está distribuído em 54 municípios do interior do estado. Mas esses 54 municípios do interior não são os únicos que têm eleitores em situação de cancelamento por ausência à revisão biométrica. Essa lista reduzida assim, limitada assim a 55 cidades, é porque esse cancelamento mais recente diz respeito aos processos revisionais de 2019 e 2020, que eram aqueles eleitores que tinham sido anistiados por força da pandemia e que foram, enfim, cancelados agora pelo TSE, obrigando o eleitor, obrigando o cidadão ao comparecimento. Mas da mesma forma como na capital, logicamente o TRE preocupa-se com o atendimento no interior e a gente já vê hoje nos cartórios eleitorais do interior do estado como um todo ações de descentralização do atendimento, atendimento itinerante, essa busca por aproximar o atendimento do eleitorado daqueles municípios, por exemplo, que não são sede de cartório eleitoral, para aos poucos ir revertendo essa situação de cancelamento e também acolhendo aqueles novos eleitores, aquelas pessoas que estão se alistando pela primeira vez, com vistas a estarem aptos para o pleito de 2024. Lorena, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral e dizer que estamos com o espaço aberto para essas campanhas institucionais, para esse processo de mobilização do Tribunal Regional Eleitoral, para trazer de volta esses eleitores, essas eleitoras, tanto da região metropolitana de Fortaleza, quanto do interior do Ceará, que têm uma participação, que podem ter uma participação efetiva para definição dos rumos da composição das câmaras municipais e também dos rumos administrativos de cada uma das nossas 184 cidades do Ceará. A você, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, a parceria de vocês é fundamental. Bom dia.
Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a coordenadora de atendimento ao eleitor e cidadania do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, TRE, Lorena Moraes, falando sobre esse alto número de eleitores cearenses que estão com os títulos cancelados. São pelo menos 554 mil documentos cancelados. E você, ouvinte, internauta, você, eleitor, eleitora, acompanhou de forma bem didática esses esclarecimentos da Lorena Moraes, do Tribunal Regional Eleitoral, sobre as sanções que podem acontecer a quem continuar inadimplente com a Justiça Eleitoral. E daqui a pouco tem muito mais na área política com o jornalista Beto Almeida.